Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do nosso programa Conexão Território. Aqui quem fala é a nossa equipe de comunicação e produção de conteúdo. Eu sou a Marília Nisoli, sou estudante de conservação e restauração na EBA da UFRJ. Oi, eu sou a Ingrid, historiadora e mestrando pela UFRJ. Olá, boa tarde. Eu sou Oscar, fotógrafo do IFAM. Olá, eu sou a Renata Santos, sou historiadora. E eu sou Vicente Baixo, sou estudante de Ciências Sociais na UFRJ. Convidado muito especial, que é o Cláudio Valério. E é um prazer receber você aqui com a gente, Cláudio, para a gente conversar essa ideia. A gente Obrigado. está muito ansioso para aprender e trocar todas essas ideias com você. Então, Obrigado. Renata, se você quiser fazer as honras da primeira pergunta. Tá, investimento de som. Bom, Cláudio, essa área de conservação e restauro é um campo assim, né, assim, um pouco difícil, né? Uma área, até a gente também depois queria aqui conversar com você um pouco, falar dessa nova geração de conservadores e restauradores. Mas a gente sabe, assim, falando da questão da cidade, né, da conservação e do restauro, nesse campo da cidade, que é o foco aqui do nosso fórum, né, cidade, favela e patrimônio, e a gente sabe que muitas vezes são as grandes obras né, da cidade, o Teatro Municipal, né, a Biblioteca Nacional, né, assim, as grandes obras que acabam conseguindo assim, os grandes orçamentos ou atraindo investimento para as obras de restauração. E muitas vezes os órgãos de preservação, né, assim, ou seja, essas grandes obras conseguem patrocínios e os órgãos de restauração ficam ali para restaurar aqueles pequenos bens. E a gente sabe que muitas vezes é o contrário, né? Às vezes são esses bens, essas edificações que têm menos visibilidade, que precisavam de mais conservação e de mais restauro. Esse é um dilema, né, assim, das leis de incentivo para esse campo da conservação urbana, que muito pouca gente presta atenção, né? Mas é uma questão das leis de incentivo que é muito parecido com o campo das artes em geral e da cultura. Grandes artistas também acabam recebendo incentivo e os pequenos artistas com mais dificuldades. Como é que você vê essa questão, Cláudio? Como é que você avalia isso? Você acha que isso é um problema realmente? Não é? A questão não é a lei, a questão é dos orçamentos dos estados, enfim. Você pode comentar um pouco sobre isso? Posso. Eu tenho uma experiência nisso, acho que boa. É o seguinte, eu acho que um dos problemas é esse, que a Lei Rouanet, você propõe a lei, ela é aceita, mas depois você tem que ir atrás de um patrocínio. Claro que artistas famosos, cantores que enchem teatro, têm muito mais visibilidade, né, para a firma, né, para as empresas. E porque isso é via empresa. A empresa que tem que patrocinar. Você mostra os projetos. Agora estou falando de música, teatro, restauração, estou falando de tudo, né? Na Lei Rouanet. E isso fica muito na mão da via publicitária, dos publicitários, das empresas, quem cuida da publicidade da empresa. Então, a visão é muito da freguesia, quer dizer, a gente tem cliente, a gente tem público, então fica muito preso a isso. Isso é um problema na Lei Rouanet. Isso é um problema que tem que ser revisto. Eu acho que a gente não pode ficar... Nada que eu tenha nada contra o publicitário, não. Publicitário é uma profissão, aí, gente de publicidade e tal. Isso é uma profissão também. Mas é um embate com a cultura, porque muitas vezes o artista que está iniciando, o artista com menos visibilidade, ele não encontra nenhum patrocinador. Eu tenho amigos, vários amigos, que fizeram vários projetos excelentes, gente talentosa, mas não consegue patrocínio depois. Porque tem na empresa, o cara não tem um grande nome, e eles, às vezes, gastam milhões num programa, 5 milhões, 3 milhões num programa de música, quando isso podia... E esse artista menor não consegue nada, não consegue, às vezes, 200 mil para se apresentar, nem 100 mil. Então, isso é um problema. Quanto ao patrimônio, você perguntou também, o patrimônio também tem um problema, porque você vai fazer uma restauração no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, aquilo é uma instituição muito conhecida, né? Tem muita visibilidade, né? Para se conseguir patrocínio até do governo ou até de uma empresa, você é a Biblioteca Nacional, ou instituições desse nível.
por isso que eu lutei em Niterói para criarmos aqui em Niterói um serviço de patrimônio. Você tem um patrimônio, são 3 níveis. Tem um patrimônio federal, né, o IFAM, que vai tomar o prédio de Teatro Municipal, que vai tomar a Biblioteca Nacional, que vai tomar o Parque Lage, enfim, prédios importantes da cidade. Depois você tem o patrimônio estadual, que é uma coisa que vai fazer os prédios menores, às vezes menos importantes, para a federação, para o país, a visão mais do Estado. E depois disso, você pode ter um nível municipal. Mas a grande maioria, poucas cidades, pouquíssimas cidades, por exemplo, para dar exemplo, Rio de Janeiro, poucas cidades têm serviço de patrimônio. No Niterói nós criamos isso com o Jorge Roberto Silveira, quando era prefeito, eu lutei com ele, conversamos, para criar um serviço de patrimônio na cidade. Criamos. Então, aí nós tombamos bens que são caros ao cidadão de Niterói. Não interessa, talvez, à federação, né, ao país, talvez não tenha interesse do Estado, mas tem interesse da cidade, para a história da cidade, para as tradições da cidade, pelo carinho que o cidadão tem para aquele imóvel. Então, obrigatoriamente, nós temos que dar mais força para os municípios criarem serviço de patrimônio. Eu criei, andou muito bem, nós criamos, né? Eu, Jorge Roberto Silveira, e a turma de arquitetos, Cristiano Suzuki, Fernanda Couto, criamos a Regina Matos, ajudou muito também, a grande arquiteta Regina Matos, fizemos esse serviço de patrimônio da cidade de Niterói. Tomamos muitos prédios da cidade que interessavam mais a cidade, quer dizer, não é que interessava mais a cidade, mas tinha um interesse mais perto, porque, na verdade, você cuida de quem está perto, você cuida do que está perto, né? Você tem seu filho vive com você, você vai cuidar daquele menino, né? Você vai cuidar daquele garoto, você vai cuidar da sua mãe, você vai cuidar de quem está perto. A gente não pode cuidar de quem está muito longe. Então, a federação, às vezes, não está vendo uma pequena capela em Niterói, não está vendo uma pequena edificação em Niterói, né? Imagina, em Cabo Frio. Aí podemos citar vários exemplos, né? Em Resende, uma capela em Resende. A federação não está vendo, porque não está perto, né? Quem tem que dar esse status de prédio tombado, que nós também podemos tombar. Com a mesma lei de patrimônio, tem a mesma força. Tombamento federal, estadual e municipal. Tem a mesma força ali, é muito parecida, né? Então, a gente pode cuidar dos prédios que estão perto da gente. Está respondido, não? Está respondido, mas eu acho que o problema do orçamento, eu acho que ele continua, né? Assim, quer dizer, o desafio de resolver esse problema, né? Assim, porque, de qualquer maneira, a gente ainda tem, eu acho que, uma cultura dos grandes monumentos, né? Assim, ainda uma visão do patrimônio como patrimônio monumental. Mas é por isso que nós temos que fazer essa luta de criar serviços de patrimônio nas cidades, né? A cidade eleger aquela capela para ser tombada, isso é feito com um grupo grande, né? Feito por arquitetos, por representantes da OAB, representantes da universidade, do curso de arquitetura, representantes da OAB, já falei, do Instituto de Arquitetos, representante também do Poder Civil da cidade. É uma comissão grande que a gente forma. Mas Niterói, por exemplo, o último governo do Rodrigo, foi um governo até bom, teve um trabalho bonito, aí, que ele fez, Niterói fez um trabalho bonito na pandemia. Quando o governo federal está dizendo que era uma gripezinha, que era uma bobagem, aqui a gente lutou. O Rodrigo fez um trabalho muito bom aqui. Tem feito um trabalho bom na cidade. Mas nesse patrimônio foi largado. Esse grupo quase está extinto. Temos que agora, já falei com o Gael, que é o novo também, é o candidato apoiado pelo Rodrigo. Eu tive a conversa com o Gael, com o Alex Gael, né, que é um ecologista. Falei, Alex, nós temos que refazer esse grupo, dar força. O grupo agora só tem uma arquiteta, está sem sede, tirar a sede desse grupo, botar uma salinha pequenininha, nem pode ter arquivo. Enfim, esse grupo teve uma grande caída. Eu acho que está na hora de levantar de novo esse grupo, fazer novos tombamentos e cuidar dos que nós temos tombados. Porque a cidade, muitas vezes, fala, tem que armar patrocínio. Mas muitas vezes na cidade, você tem empresas grandes que têm interesse naquela cidade. Isso é feito por interesse, né? Isso aí nós somos capitalistas, né? A verdade é que a nossa sociedade é capitalista. Então, sempre tem interesse. Se a cidade
Se a empresa tiver algum interesse na cidade, ela pode patrocinar. Isso aí tem que ser proposto pelo governo da cidade, uma ajuda, né, de uma companhia telefônica, companhia de água e esgoto, uma companhia de luz, de iluminação, enfim. Tem que pedir o prefeito, tem que entrar nisso, nessa, digamos, nessa política, né, para pedir ajuda para isso. Mas é importante que se faça isso. Por exemplo, a Igreja de São Lourenço dos Índios, que nós restauramos, toda a restauração que eu fiz em Niterói, a Teatro Municipal de Niterói, não é porque eu fiz, não, eu estava coordenando, mas tinha ali uma enorme quantidade de profissionais, né? Iluminação, que era o Peter Gasper, tinha arquitetos, tinha 5 arquitetos, tinha engenheiros, enfim, era uma infinidade de pessoas trabalhando nesse projeto. Então, mas eu estava coordenando. Isso foi com dinheiro da cidade, não teve nenhum patrocínio, foi dinheiro próprio da prefeitura. Depois nós restauramos Jambeiro, também com dinheiro próprio da prefeitura. E depois nós fizemos a São Lourenço dos Índios e também uma igreja do Maruí, que é dentro do cemitério. Imagina se alguma empresa vai querer patrocinar uma igreja dentro de São Pedro, dentro de Maruí, dentro do cemitério de Maruí. Ninguém tem interesse. Mas a igreja barroca, importante para a arquitetura brasileira, tombada pelo IPHAN, estava caindo. Então, nenhuma empresa quer patrocinar isso. A outra, que é uma igreja importantíssima, São Lourenço dos Índios, lá no Morro de São Lourenço, né? Tem uma grande comunidade lá, as pessoas têm medo de subir, enfim, é um problema. Também as pessoas não querem patrocinar lá, mas nós fizemos com o dinheiro da prefeitura. É uma igreja que tem um retábulo mais importante, talvez um dos retábulos mais importantes desse país, é um retábulo maneirista, não é barroco, chamam de barroco, mas é um erro tremendo. É um retábulo maneirista de alta qualidade, de importante qualidade. E isso foi feito, essa igreja foi feita, estava muito abandonada, e ela foi feita pela prefeitura de Niterói. Então, a prefeitura, essas prefeituras, têm dinheiro para fazer isso, você pode ter certeza. Elas têm dinheiro para cuidar do patrimônio. E não são tantos assim, né? Não são tantos assim para cuidar. É fácil, é fácil. Cláudio, você tocou em vários pontos aí fundamentais, né? Eu acho que do papel das prefeituras, eu acho que dos patrimônios municipais, né, primeiro, e eu acho também da compreensão assim dessa gestão da cidade, né, assim, da administração da cidade, das parcerias públicos-privadas, né, assim, então, fazendo 2 linhas aqui, né, assim, uma, primeiro em relação porque aí a gente entra aqui também no tema das políticas públicas de preservação, né? A importância da criação de um sistema nacional de cultura e um sistema nacional de patrimônio, aonde a esfera municipal ela é extremamente importante. Mas a gente sabe que muitas prefeituras aí, quer dizer, o Rio de Janeiro, a gente até está bem, né? A gente tem muitas secretarias municipais de cultura, mas muitas regiões não sequer têm uma secretaria municipal de cultura, quanto mais uma de patrimônio, né? Assim, e mesmo aqui no Rio, a de patrimônio, por exemplo, o conselho está esvaziado, né? Assim, nem sei, a gente entra lá no site da prefeitura aqui no Rio, a gente nem consegue, não sabe nem quem é o conselho de patrimônio. Você falou aí que o de Niterói também está desmobilizado. Então, esse é um desafio, eu acho, acho que é uma pauta importante para a gente também falar aqui. O de Estado também está totalmente desmobilizado. O INEPAC, que era um patrimônio que funcionava, eu era da comissão do patrimônio do INEPAC, fiz parte, mais de 15 anos, fiz parte, era um patrimônio de alto nível, com pessoas da OAB, pessoas do Instituto Histórico Geográfico, com gente do Instituto de Arquitetos, com gente do IPHAN. Era um patrimônio de altíssima qualidade, o patrimônio do INEPAC. Foi desmobilizado. E eu fui o primeiro a pedir demissão. Eu pedi demissão desse patrimônio. Quando entrou o Witzel, esse governador que está aí, que agora não é mais governador, né? Agora está no limbo, não é mais governador, está governador, mas não é governador. Enfim, essas coisas brasileiras, ele é governador, está morando no palácio, mas não é governador. Quando entrou esse cara, eu pedi demissão. Eu falei, ele vai acabar com o patrimônio, ele vai acabar com o INEPAC. Não deu outra. Nunca mais teve reunião, nunca mais teve nada. Mandou gente embora, arquitetos
com uma grande experiência do INEPAC, eles fizeram um crime contra o patrimônio do Estado. Ele desmobilizou o patrimônio do Estado, do INEPAC, que cuidava disso. É um crime. Sim, exatamente, até porque na tua resposta anterior você estava falando da importância estratégica do Estado nessa área, né? Assim, ao mesmo tempo que me remeteu também a um outro assunto que você abriu também na tua resposta, que é dessa relação público-privado. Por exemplo, no Rio de Janeiro, durante, né, as Olimpíadas, esses grandes eventos, o patrimônio da cidade entrou na mira, né, assim, dessas PPPs, dessas parcerias público-privadas. E eu acho que falta, não há uma clareza ou não há uma discussão ou uma falta de interesse também em fazer essa discussão dessa relação do investimento privado na conservação e restauro de patrimônios. Isso tem uma delicadeza imensa. Cito, por exemplo, o Hotel Glória, né? Que o Hotel Glória não era tombado em nenhuma instância, só a murada do Hotel Glória é tombada pelo IPHAN, mas o hotel em si não, apesar dele ser um bem, né, da comunidade. Ele era uma referência cultural importante na cidade, mas não tinha um tombamento. Bom, o Eike Batista comprou, a gente só tem hoje a casca, né, a fachada do Hotel Glória, ele foi completamente... Acabou aquilo, né? Então, você queria também te ouvir em relação a isso, né? Não só do papel do Estado, né, mas essa falta de compreensão também do que significa restaurar e conservar o patrimônio. Não, alguns bens, estou separando, tá? Uhum. Tem exceções. Alguns bens você faz o tombamento total dele, né? Você faz o tombamento da fachada e tombamento do seu interior, né? Com todos os móveis, enfim, com todo o seu interior montado. Porque ele tem importância assim. Tem outros bens que você pode fazer o tombamento da fachada, né? do seu volume, né? Do seu volume, aquilo faz parte da paisagem, né? Edificada da cidade. Então você faz um processo fazendo um tombamento da fachada dos seus volumes principais, né? Mas por dentro você deve fazer o chamado, não gosto de usar muitos nomes em inglês, mas tem uns que a gente tem que usar, que é o retrofit, né? Fazer o hotel moderno, dentro daquele hotel que já não apresentava uma planta talvez interna moderna. Mas ali eu nem gosto de falar, porque nós estamos falando de bandidos, né? Aí nós estamos falando quando você falou também da Olimpíada, nós estamos falando de Sérgio Cabral, nós estamos falando de Eike Batista. Ali é bandidagem, né? Ali é bandidagem, porque o Brasil se tornou quase um país de bandidos, né? É uma coisa terrível. Então, tanto que aquilo parou, não foi para frente, está abandonado, que é um risco. O Estado tinha que reassumir aquilo. O Estado tem que reassumir o Hotel Glória. Mas acabou, né? Aquele hotel, né? Aquela história acabou, né? Eu acho que essa é a delicadeza também da preservação do patrimônio. Está desconfigurado. Não, mas a fachada do Hotel Glória já tinha sido muito modificada. Sim. Esse Hotel Glória que nós conhecemos já tinha sido muito modificada. Ela tinha ornatos, mas ele, dizem, eu não posso nunca ver o projeto, dizem que ele ia refazer essa fachada, que a ideia do projeto era refazer por dentro, né, fazer um retrofit por dentro, mas refazer a fachada como era o projeto original. Isso era ideal, né? Que você pode, muitas vezes, por fotografia e tudo, você pode refazer. Por que essas fachadas originais? Por quê? Isso vem de uma burrice, isso vem de uma ignorância incrível. Muitos prédios do século XIX, ainda mais nessa arquitetura bem típica do século XIX, né? Eles eram muito adornados, né? Tinham adornos, tinham frisos, tinham florões. O que eles faziam nesses prédios? Eles raspavam isso, eles tiravam isso, como se isso fosse possível, modernizar o prédio, como se o prédio fosse ficar mais moderno. Aqui no Teatro Municipal, deu um trabalho louco, que nós refizemos todos os ornatos da fachada, que tinha sido raspado, que tinha sido removido, os ornatos. Tentando, olha a loucura, tentando fazer com que aquele prédio ficasse moderno, atual. Não é um prédio antigo do século XIX, com frontão, né, com
com a característica toda de uma arquitetura do século XIX, eles iam raspar aquilo, e rasparam. Mas eu, através de fotos, aí nós fizemos pesquisa nisso, sempre trabalha comigo historiadores de arte, fizemos de arquitetura também, fizemos uma grande pesquisa e encontramos fotos muito importantes, que deu para ampliar e refazer os florões, os frisos que decoravam aquele teatro. Hoje está todo lá em perfeito estado, você pode ver. Cláudio, só uma pergunta só, aproveitando que você falou do Teatro Municipal, só curiosidade minha. Meu nome é Oscar, sou fotógrafo do IFAM. A águia é dourada, sempre foi dourada, uma curiosidade que ficou discutindo se não era. Foi. A águia era dourada. Era dourada. Só que ali, algumas fotos antigas, às vezes, 30 anos depois, vai caindo muita fuligem, né? Muitas fuligens, poeira, e às vezes ela perde um pouco o brilho. Mas aquela área realmente era dourada. Ok. Quem fez aquela douração no teatro foi um francês muito importante, que dourou aquelas pontes na França, as esculturas douradas em Paris, quando a França fez 200 anos, né? Nós trouxemos esse francês, ele que dourou, é um grande dourador, conhece muito douração, ele dourou o Teatro Municipal, essas partes. Outras partes foram brasileiros. Os balcões, por exemplo, foram restauradores brasileiros que douraram. Mas a maioria do interior e exterior foi esse francês. Agora não está me ocorrendo o nome. Então, foi um trabalho muito bem feito. Oi, Cláudio. Eu sou a Ingrid, historiadora. Prazer. Eu queria te fazer uma pergunta. Você coordenou um projeto de restauração de uma série de prédios tombados pelo IFAM, né, que obviamente estão enquadrados na categoria de patrimônio. Para a gente, como foi essa experiência, né, e qual a importância de se preservar esse tipo de patrimônio? Você pode falar um pouquinho para a gente? A importância total, né? Porque uma cidade, ela é seu presente, né? E seu futuro, né? Projetos vão pensar a cidade para o futuro, mas também, e muito, a cidade é seu passado, né? Se você perde a referência do Jambeiro, por exemplo, o Teatro Municipal, a São Lourenço dos Índios, se você perder esse passado, você perde cidadania. Você não é só ligado ao gosto, ou ligado à estética, ou ligado à história, não. Você perde mesmo cidadania. Você tem que reconhecer sua cidade. Eu imagino que um francês, por exemplo, depois da grande reforma de Paris, se ele renasce hoje, um francês que morreu há 50, 60 anos, ele reconhece a cidade. Se você pegar talvez um niteroense, uma outra cidade aí, o Cabo Frio, por exemplo, se o sujeito morreu há 50 anos, 50, estou falando só de meio século, nem estou falando de um século, meio século. Se ele renascesse agora, ele não ia reconhecer Cabo Frio. Ué, onde eu estou? Então, é importante ter prédios que você possa permanecer com a altura também, não só prédios históricos, tombados, não. Prédios, às vezes, da vida cotidiana, você tem que, às vezes, fazer o tombamento de altura, você não pode deixar construir prédios ali, não pode construir grandes alturas, porque você tem que preservar um pouco do seu passado da cidade. Senão você perde, é perder cidadania. Eu acredito nisso piamente. E assim, acho que no Rio de Janeiro a gente tem vivido um cenário um pouco sinistro, assim. Agora saiu há pouco tempo atrás uma notícia que o prefeito Marcelo Crivella, ele tinha oferecido vários imóveis, né, para concessionária da linha amarela, alguns imóveis tombados, a Cidade das Artes, né? Só a Cidade das Artes já vale R$1 bilhão. E aí isso é uma perspectiva muito assustadora, né, para o nosso patrimônio, assim, para essa construção de identidade. A gente tem um prefeito que, por um motivo político dele, né, não uma política de Estado, né, mas uma coisa pessoal, oferece nosso patrimônio em troca, assim. E aí eu queria saber de você, o que você acha que as pessoas que são preocupadas com a cultura, com o patrimônio, precisam observar na hora de pensar nos seus candidatos, né? Porque eu acho que a gente tem um pouco essa dificuldade de saber como votar, de saber o que a gente precisa procurar, de saber o que a gente precisa ler sobre os nossos candidatos, assim. Então, eu queria saber o que você acha que seria uma boa dica para isso, para as pessoas que estão preocupadas. Tem que ver, primeira coisa, tem que ver se esse candidato, quem é de cultura, né? Que a gente vota também nisso, né? O voto, por exemplo, da cidade, esse voto de vereador, eu acho um voto super importante. As pessoas pensam em presidente da República, né? Pensam em governador, mas muitas vezes esse voto que vai ter agora para prefeito e para vereador é muito importante, porque você vota também em quem você conhece,
em que você conhece o seu perfil, sua biografia. Tem muita gente que vota sem pensar nisso. Mas tem que saber quem é um sujeito, se você é de cultura, se ele dá atenção à cultura, se ele tem alguma ligação com a cultura. Né? Se você é da indústria, você vai ver se o sujeito tem ligação com a indústria, pode te ajudar. E na cultura é importantíssimo. Nós temos pouquíssimos representantes, seja na Câmara Federal, seja na Câmara Municipal, nós temos poucos representantes de cultura, muito poucos, que se conheçam cultura, que se interessem por cultura. Isso é um problema dessa área cultural. Nós temos que fazer mais candidatos, nós temos que fazer mais eleitos da cultura. Cláudio, você, quer dizer, você é praticamente reconhecido mundialmente pelos seus trabalhos, então, enfim, está agora dando aula na universidade. E eu vendo uma entrevista sua, você fala que ultimamente você quer se dedicar mais à universidade, você não pensa mais em fazer qualquer tipo de trabalho junto a ser convidado para algum instituto, algum projeto mais à frente. Niterói, pelo IFAM, tem 10, como é que se diz, monumentos tombados pela instituição. Você fez um grande trabalho frente à Secretaria de Cultura. Você acha que você conseguiria voltar um pouco, tentar novamente? O INEPAC foi detonado completamente com essa nova direção que entrou. Eu sei que eu conheço pessoas que realmente saíram, como você saiu, por causa que as pessoas assumiram que eles querem detonar. Você seria capaz de, agora junto com esse candidato a prefeito de Niterói, retomar esse projeto, de trazer novamente a importância da cultura, da história de Niterói? Você entraria no projeto novamente ou você já acha que já deu, você não consegue mais nada? Não, não, acho que não. O problema, a pergunta é um pouco extensa, porque eu estou agora dando aula na universidade. Eu fiz um concurso há 10 anos atrás. Passei em primeiro lugar e a universidade simplesmente pulou meu nome, chamou o segundo lugar. É o Brasil. Eu passei em primeiro lugar, tudo certo, não me chamaram simplesmente. Eu tive que entrar na justiça. Eu lutei 10 anos na justiça. E a universidade foi até o Supremo Tribunal, onde eu ganhei, e agora, o ano passado, eu comecei a dar aula. Então, tenho 5 anos, que eu estou com 71. 5 não, eu tenho 4 anos para dar aula, 75, e com 75 anos, obrigatoriamente, eu caio na compulsória, né? Eu tenho aquele chamado pé na cova. Eu tenho que sair, né? Antes era com 70, agora com 75. Mas se me chamasse para um cargo desse, se eu aceitasse, eu tenho que conhecer o prefeito que está no local. Qual o prefeito está me chamando, ou o governador, ou o presidente da República. Por exemplo, com o Bolsonaro agora, eu não aceitaria de jeito nenhum trabalhar com esse homem, porque esse homem tem nada com cultura, aliás, é um destruidor da cultura brasileira. Ele quer destruir o IFAM, ele quer destruir o Ministério da Educação, ele é um destruidor disso. Então, eu não aceitaria nunca trabalhar com um homem desse. Eu tenho que trabalhar com um homem que eu confie e que eu saiba, como Jorge Alberto Silveira, eu trabalhei com ele, quis trabalhar com ele, porque ele é uma pessoa que gosta de arte, se interessa por arte, sempre foi músico também, sempre gostava de pintar, sempre foi uma pessoa muito ligada com arte. Então, conhece arte, é um conhecedor de artes plásticas, é um conhecedor de música, então eu aceitei trabalhar com ele. Mas tem que conhecer o prefeito que está te chamando, o governador, para ter uma sintonia, né? Mas aí eu tinha que sair da universidade, eu tinha que pedir meu empréstimo para a prefeitura, né? Porque eu sou 40 horas semanais, eu não poderia ter outro emprego. É proibido pela universidade ter outro emprego. Mas eu estou aí. Vamos ver. Se alguém tiver interesse, pede à universidade. E se eu puder contribuir para o patrimônio, estou aberto para isso. Eu ainda me sinto com energia para isso. Claro. Cláudio, explica para a gente aqui melhor aí um pouco, isso aqui, o Oscar acabou aparecendo aqui, né, dessa questão toda com a universidade, né, pelo cargo de titular, né? Conta aí, como é que foi essa loucura aí um pouco? Para quem não conhece. Não é titular, porque eu na minha época não tinha doutorado no Brasil. Uhum. Só tinha graduação, né, em artes plásticas, nem curso de restauração tinha na universidade. Eu estudei na universidade com o Edson Mota pai do Edson Mota Júnior, eu estudei com ele, era uma cadeira. Eram 2 cadeiras, 2 vezes por semana, eu estudei com ele, me formei com ele, e depois, evidente, participei de congressos, fiz muitos artigos sobre restauração, fiz muita pesquisa, né? Então, eu pedi para, como não tinha na minha época doutorado, ainda não tem. A universidade só tem graduação em restauração. A nossa universidade, o FRJ, não tem nem mestrado, nem doutorado em restauração. Não tendo isso, eu não pude viajar para fazer fora, porque eu tinha 3 filhos, tinha que lutar pela vida.
minha vida nunca foi fácil. Meu pai era um homem até bem de vida, mas meu pai morreu, eu casei, meu pai morreu. Quer dizer, meu pai até me mandar estudar em Florença, mas ele morreu, já não pude estudar em Florença. Não arrumei bolsa na época, então eu não podia viajar para fazer doutorado fora, e não era da universidade. Mas eu pedi o notório saber, e a universidade me concedeu o notório saber por unanimidade. Por unanimidade, a universidade me concedeu o notório saber. Fiz o concurso, eles falaram que o notório saber não dava. Claro, evidente que eles não queriam minha participação na universidade. Eles tinham outros interesses e botaram em segundo lugar e, enfim, fiquei fora. Mas eu lutei na justiça e provei que eu tinha razão. Eu ganhei no Supremo Tribunal, levaram até o Supremo Tribunal Federal. E eu acho que isso tudo traz também essa discussão, né, do notório saber, né? Assim, acho que da importância desse saber que não necessariamente ele se faz dentro da academia, ele se faz na prática, né? Assim, eu acho que isso é uma questão até gostaria também que você falasse um pouco também dessa formação, ainda da dificuldade da formação dos novos, né, na nova geração aí de restauradores e conservadores, porque apesar da gente ter um patrimônio tão rico no país, a gente tem tanta dificuldade em formar profissionais nessa área. No Brasil nós temos poucos cursos ainda. Tem um curso importante em Minas Gerais, né, foi o primeiro, né, do SECOR, é um curso da Universidade Federal de Minas Gerais, de pessoal, né? Lá tem mestrado, agora tem doutorado também. Nós temos o curso da UFRJ, que é um curso de 10 anos, só tem 10 anos de existência. Tem o curso Pelotas também, que é um curso importante. Na Bahia, eu acho que não sei se tem graduação ou é só um curso de especialização, isso eu não me lembro. Mas tem poucos cursos no Brasil para formar gente. E o Brasil é um país que tem uma imensa memória. Por mais que a gente fale mal do Brasil, muitas vezes o Brasil nada dá certo, mas o Brasil tem uma imensa memória, imensa, mas que tem que ser restaurada, tem que ser conservada e tem que ser cuidada. Para vocês terem ideia, outro dia eu estava lendo uma informação que eu fiquei pasmo, nem eu sabia disso. Nós, no Brasil, nós detemos mais ou menos, nós estamos detendo atualmente mais ou menos 50% da massa documental do mundo. A massa documental. O Brasil, com nossas experiências, nossa tradição burocrática portuguesa, né, ibérica, nós temos um país, até hoje nós somos um país de cartório, né, cartorial. Né? Para você vender uma casa é um problema, para você morrer é um problema, para você nascer menos, mas para morrer é um problema, para vender uma casa é um problema, você tem que... Agora morreu minha sogra, nós estamos fazendo repartição de bens no cartório. Me falaram que era coisa de 4 meses, já estamos 6 anos com isso. É um país de documento. Então, nós temos montanhas de documentos, e essa montanha magnífica de documentos no Brasil, ela conta na história da nossa civilização, ela conta a história do brasileiro. Só, eu não digo que ela está sendo conservada, mas que temos. Nós temos muito documento, muito documento. Quando a gente está estudando pintor, nós encontramos aqui na igreja em Niterói documentos de falecimento, de nascimento, como o sujeito chegou também ao Brasil, né? Como ele veio, que navio ele veio. Nós encontramos uma igreja aqui em Niterói, né? Essa documentação. Que você tem, mas documentos existem, né? Mas milhares, milhões e milhões de documentos existem no Brasil, uma massa importantíssima, né? Esse dado que eu dei é um dado da OEA, da Organização dos Países, né? Da OEA. E esse dado é importante ver que a massa documental é tão grande, e ela tem que ser preservada, ela tem que ser estudada, conservada, e ela tem que ser cuidada. E não está sendo, mas nós temos uma imensa memória, temos. Eu queria fazer uma pergunta, já que não sei se vai mudar o assunto, em relação ao seu trabalho de aquarelista, entendeu? Você falasse um pouco da sua parte de como você começou esse projeto, já que teu pai também pintava, e você, acho que parece no início, você ia partir para ser o violonista clássico, enfim. Eu falasse um pouquinho dessa tua outra parte da sua... Eu estudei, no começo, é uma coisa da minha família também, a música sempre nos persegue, e a gente acaba nas artes plásticas. Mas é interessante que minha avó tocava piano, né? Meu pai não, mas minha avó tocava piano. Eu tinha um irmão violinista
Eu tinha outro irmão violoncelista, que acabou pintor também. Eu tinha outro irmão que era cantor de ópera, cantor lírico, que também acabou escultor. Enfim, nós temos essa coisa da música. Aí não sei de onde vem isso, mas nós temos essa. Meu avô, pai de pai, também era violinista, tocava violino. Não profissionalmente, era amador, mas tocava bem. Então a gente tem essa coisa. E eu comecei com o violão, com a música. Na época eu estudei com o José Damasceno, que é um grande violonista. Na época, os outros alunos, para ter ideia, era eu, Ginga estudando com ele, o Macalé. Macalé era violonista clássico, tocava bem, Macalé. Então, eu tinha essa turma, né? A gente tocava violão, e aí depois eu fui estudar com o Léo Afonso Soares, que foi até vice-decano no FRJ. O Léo Afonso Soares também era um grande violonista, um grande professor, me deu aula há muitos anos. Também estudei com o Turíbio Santos, quando eu fiz com ele aulas de interpretação de Villa-Lobos, dos estudos prelúdios de Villa-Lobos. Eu estudei muito violão, me dediquei muito. Mas depois, de certa época, eu entrei com 19 anos. Eu entrei na Escola de Belas Artes, 18, 19 anos. Aí parei de estudar violão. Quer dizer, toco ainda, de brincadeira, mas não tenho mais aquele fito, né, aquele objetivo de ser um violonista profissional. Né? Aí eu optei pelas artes plásticas. E essas aquarelas agora, eu fiz na pandemia, né? A gente estava preso em casa, ficamos 2 meses sem trabalhar na ateliê, que a equipe não vinha mais, as pessoas não entregavam mais chassi, enfim, parou 2 ou 3 meses, paramos inteiramente. Então, voltei para o meu ateliê particular em casa e comecei a pintar aquarelas. E fiz uma coisa chamada, já tem 63 prontas, é a chamada Série da Quarentena. E agora, inclusive, estou trabalhando muitíssimo, eu tenho trabalhado 12 horas por dia, que surgiu a ideia de fazer um livro sobre essa série de aquarelas da quarentena. Ela nasceu, inclusive, chama o nome, o título, de Da Minha Janela. Mas comecei a pintar outras fotos em Marta da Morta, depois fui para o Mauá, em quarentena, mas eu fui para o Mauá com minha mulher, fiz umas aquarelas em Mauá. Então, esse nome Da Minha Janela perdeu um pouco o sentido, e ela agora a série da quarentena. E o Paulo Reckerhoff, o grande crítico de arte contemporânea, conversando comigo domingo passado, falou: Cláudio, essa série tua, que eu acho muito boa, ela já nasceu histórica, as palavras dele, e você deveria, com certeza, fazer um livro. Eu falei: mas Paulo, como vou fazer um livro? Não tem dinheiro para financiar um livro. Ah, corre atrás, vai atrás. Bom, aí eu liguei para a Prefeitura de Niterói, meus amigos aqui também, liguei para o pessoal, para o André Diniz, que é presidente da FAM, e, para minha surpresa, eles, no final do ano, perto de eleição é difícil, mas, para minha surpresa, eles toparam pagar a parte da gráfica, que é a parte de fotógrafo, fotopaganda, fotógrafo profissional, que vai ser o Gemencioli, que é um grande fotógrafo, o melhor fotógrafo que tem no Brasil de pintura, de arte, sobre a obra de arte. Né? É um grande fotógrafo de arte. E ele já vem agora, terça-feira, fazer a foto, já estou pedindo um texto. O texto vai ser um texto, Paulo Reckerhoff vai fazer um texto, eu fiz um texto sobre a história das aquarelas, crítico, eu não posso criticar minhas próprias aquarelas, seria redundante. Né? Eu fiz um texto sobre a história das aquarelas. E tem também o texto do Roberto da Mata, antropólogo, que acompanhou toda a série que eu mandava para eles. Né? Roberto da Mata fez um texto. A Ana Cavalcante, da Escola de Belas Artes, da UFRJ, vai fazer um texto também. O Jorge Colli, de Campinas, da Unicamp, que é um grande crítico de arte, um grande historiador da arte, um homem que conhece muitíssimo arte. Eu tenho respeito por ele enorme. O Jorge vai fazer um texto também. Foi a ideia do Paulo. Você convida outros críticos para fazer, já falei do Roberto da Mata, que já fez o texto, já me entregou, e nós fomos fazer assim, juntar 7 pessoas ou 6 que vão fazer os textos do livro. Eu acho que esse é um livro que marca, né? É um livro que eu vou fazer a exposição. Está marcado agora para outubro, na Evandro Carneiro, né? Galeria de Arte na Gávea. Mas agora nós mudamos. Por causa do livro, nós vamos fazer a exposição só em dezembro. 5 de dezembro está marcada a exposição. Pessoas estão indo à exposição com máscara, entra grupo de 5, ele está fazendo bem feito, está dando certo. Então vamos tentar fazer a exposição em dezembro e lançamento do livro também concomitante. Mas muito trabalho, muito rápido para fazer, é muito trabalho, tem que fazer a parte projeto gráfico, né? Também convidei o Valnei de Almeida, que é um grande amigo, fiz muitos trabalhos de livro de arte, Valnei de Almeida, o Jaime Gacioli, já falei, meu filho Vitor Teixeira também conhece muito edição por computador, né? edição não analógica, edição editorial. Por computador. Editorial, eles conhecem muito também, já trabalhou muito com o Valnei também, ele vai me ajudar, e vamos fazer esse livro, vamos ver se vai dar tempo.
Eu acho que vai ficar interessante. É uma marca. Com certeza vai dar. Cláudio, tudo bem? Tudo bem. Eu queria, da questão de preservação também, a importância de conservação e também da Secretaria de Cultura de chegar nas favelas também. Isso aí é uma grande luta, né? Porque eu tenho uma visão um pouco diferente das outras pessoas. Agora estão chamando, por exemplo, como nós estamos falando, é sempre essa coisa da economia também, né? Do dinheiro, né? É uma coisa que me irrita um pouco. Agora mesmo estão chamando as secretarias, a Secretaria de Estado agora chamam de Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Olha que loucura. Secretaria de Cultura. É como se a cultura não fosse bastante. Tem que ser cultura e economia criativa. Depois andaram chamando aí a Secretaria das Culturas. Olha que loucura. A Secretaria das Culturas, depois Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Claro que a cultura é uma mola para a economia das cidades. Claro, a cultura sempre moveu mais dinheiro nos Estados Unidos, mais economia, do que a indústria automobilística. Ou eles não sabem disso? Claro que eles têm que saber. A cultura move muito a economia, dá muitíssimo emprego. Fã para tudo. Iluminador, cenógrafo, até o sujeito da bilheteria, trabalho assim mais simples, né? O cara que vende pipoca, o cara que vende bilhete, o sujeito que limpa o teatro, dá muito trabalho. Se você pudesse fazer um levantamento, já fizeram um pouco isso, né? Do que move a cultura, é uma coisa enorme. Então, não precisa chamar economia e economia da cultura, né? E como é que eu chamei? Criativa, economia criativa. Economia criativa. Economia criativa. Tem bobagem, né? É uma bobagem. Secretaria de Cultura, ponto. A cultura é importante. Mas, por outro lado, você perguntou, eu sempre tive uma posição um pouco assim. O cargo público, você não pode largar o artista de lado. Você é o artista, é o restaurador que está ocupando um cargo público. Eu sempre perguntavam para mim, mas, Cláudio, você pode ter uma política cultural, porque você pode ter metas. O que é uma política? O que é a política de saúde pública? O que é você é a política de saúde pública? Você pode determinar que as políticas são sempre deterministas, né? Para você fazer uma política, você tem que determinar o que é a política de saúde. Você vai dar mais atenção à pós-saúde do que ao criar grandes hospitais. Você vai dar mais atenção à vacinação do que aos cuidados emergenciais. Você pode criar metas e ficar preso a elas, e criar metas objetivas e claras. Você pode também fazer isso no campo, por exemplo, social. Você pode fazer isso no campo de água e esgotos, né? Qual é a importância? Você pode fazer metas para daqui a 20 anos, mas em cultura, numa Secretaria de Cultura, como é que você vai fazer a política com essas metas tão claras? Você deve deixar, eu sempre trabalhei assim, eu deixava isso emanar do cidadão de Niterói, do povo, porque você tem que saber o que as pessoas estão criando. E a Secretaria ela tem que ser isso eu vejo assim, né? A meta da Secretaria tem que ser apoiar isso. Aqui numa comunidade pobre, que é Agrotópolis Surucucu, existe uma orquestra ótima, uma excelente orquestra, há anos fazendo um trabalho educativo com música, maravilhoso. É na Grota do Surucucu, uma comunidade pobre. Foi feito também muito pelo Márcio Seles, que é um grande músico, é um sujeito que a mãe dele já ajudava, já tinha horta ali comunitária, e eles fizeram isso, essa orquestra na Grota do Surucucu. O que o governo tem que fazer? Isso existe. O governo tem que ir lá e tem que dar apoio, tem que fazer investimentos ali. Ela existe. Depois, se você tem músicos em Niterói, se você dá o teatro para eles se apresentarem, você faz projetos com esses músicos. Agora, não tente. Eu acho que o Estado, agora estou falando de cultura, não pode ter metas rígidas, metas claras. Não podia. E quando a gente fala em política, fala bonito, eu tenho a política de cultura. Mas você criar uma política é você criar metas claras e objetivas. E o Estado não deve fazer isso. O Estado deve ser só um apoiador para o que existe na cidade, que emana dos artistas da cidade. Essa é a minha ideia. Pessoas acham um pouco estranho quando eu falo isso, né? Que eu não gosto de política. Mas é verdade. Né? Eu acho que tem emanado aí. A outra pergunta que você fez sobre as favelas, eu acho que a comunidade pobre tem que receber também auxílio nisso. Né? Ela tem que ter
centros culturais, né? Como tem na França. Na França, Paris, qualquer bairro que você vá em Paris, você tem salas, né, de música, você tem ensino de música, você tem ensino de pintura, ensino de aquarela. Na França, em qualquer quartier daquele, você tem isso. No Brasil, a gente não tem. Em São Francisco, isso. Onde está na Grota do Surucucu isso? Isso é um trabalho importante. Mas aí eles estão falando de educação. Em educação, você pode criar políticas públicas. Acho que pode e deve. Em cultura, eu tenho minhas dúvidas. Mas você poderia criar, junto com a educação, centros de formação de gente nas comunidades mais pobres. Poderia e deveria criar. Que tem muito talento, muita gente com muito talento, muito talento no lugar e com vontade. O problema é que você fica parte disso. Né? Essas coisas estão nas escolas mais ricas. Nas escolas mais ricas tem professores de arte e nas escolas públicas o ensino de arte é muito ruim, o ensino de educação artística é péssimo, né? Você ainda não tem um nível bom, falta muito ainda. Então você teria que ter esse... É uma coisa emocionante. Se você puder ver essa orquestra tocando, quem não viu, vale a pena procurar no YouTube aí, deve ter vídeos. Essa orquestra da Grota do Surucucu é maravilhosa. Depois nós criamos também uma outra orquestra, quando eu era secretário de Cultura, criamos uma outra orquestra na Prefeitura de Niterói para ensino público da cidade. Os garotos da escola pública, eles podiam fazer parte de orquestra, tocando violino, violoncelo, harpa, tudo. Já tínhamos um curso e tínhamos uma orquestra para isso. Porque também isso é muito... A visão disso também é muito distorcida. Eu tinha, quando eu inaugurei a Astronomia dos Índios, eu ainda era secretário de Cultura da cidade, eu botei lá música todo domingo. Tinha música de altíssimo nível, música de quartetos de corda, harpa, música de altíssimo nível. Quando o PT, olha, eu era do PDT, Partido Brizola, mas quando o PDT assumiu, e na época a gente sempre fez dobradinha com eles, mas na época o Jorge tinha tido um pau com o PDT, a gente estava meio afastado com o PT, a gente estava meio afastado do PT. O que fez o PT quando assumiu? Acabou com essa música que eu tinha feito lá. Começou a fazer o quê? Cavaquinho, violão, choro e samba. Eu falava, eu não vou falar o nome dele aqui, tá, que era o secretário de Cultura da época, eu falava, fulano, isso é errado. Eu fui lá, as garotas ouviam, as garotas falavam, pô, professor, obrigado, eu nunca tinha visto uma harpa de perto, eu nunca tinha visto um violoncelo de perto. Tinha um interesse na comunidade enorme. Que o samba e o chorinho, eles têm no bar, em frente à igreja, tem um bar ali, que todo dia à noite, ou todo domingo, tem samba e choro ali. Que é isso, eles dominam. Eles dominam. Você fazer projetos, às vezes eu vejo em comunidade, eu vejo eles fazem um projeto, a opção sempre é essa, capoeira e percussão, né? Muito. Eu acho estranho isso. Porque um garoto que nasce na Grota do Surucucu, se até os 14 anos ele não souber lutar um pouco de capoeira, um pouco dessa... Porque eu também fui capoeirista, eu estudei mais de 10 anos, 20 anos, eu estudei capoeira. Cheguei a ser um bom... Não fui mestre, mas cheguei a ser um bom capoeirista. Estudei com grandes mestres da capoeira. Mas se você não tem lá, nessas comunidades pobres, isso já é nato deles, já é inerente, já tem na cultura deles. Você tem que colocar coisa que ele não tem. Violino, violoncelo. Se ele não tiver acesso ao samba, se um garoto tiver 14 anos, na favela, ali na Grota do Surucucu, e não souber bater um bumbo ou um tamborim, ele é aleijado e ruim da cabeça, como diz o samba. Né? É ruim da cabeça, doente do pé. Entenderam? Eu acho que você tem que dar coisas que ele não tem acesso, e não o que ele já tem acesso. Pois é, a gente até aqui você levantou aqui vários pontos, né? Assim, no nosso último podcast, a nossa entrevista foi com a Tuane Nascimento, que inclusive, é uma bailarina clássica, que dá aula no Morro do Alemão. Ela é do Morro do Alemão. E a gente... Eu já ouvi falar. Ela é maravilhosa, assim, um trabalho belíssimo. E a gente até conversou muito sobre isso, né? Por que o balé clássico no alemão, por exemplo, isso causaria um estranhamento, né? Assim, essas referências, essas noções de cultura, ou que culturas são essas que estão, né? Assim, que estão aqui ou ali. A nossa questão aqui, Cláudio,
sobre essa questão da conservação e do restauro, nesse encontro entre a cidade, a periferia, né, e o patrimônio, é que, por exemplo, também, uma das imagens que está no site do nosso fórum é de um artista plástico, né, do Cantagalo, que é o Célio Silva, e é um mural belíssimo, né, uma pintura na parede, está ali no CIEP do Cantagalo, logo na entrada. E eu sou simplesmente fascinada por aquela pintura. Inclusive, ela tem um estilo naif, né? Assim, e o primeiro plano dessa pintura é exatamente a favela, né? E ele inverte essa representação da cidade, porque esses monumentos, o Cristo, a Lagoa, estão no segundo plano, e o que está no primeiro plano é toda a dinâmica do morro. Então, até essa construção estética eu acho belíssima. E nesse mesmo hall do CIEP, tem uma sala ali que funciona o Favela Hub, que eu já reparei um outro mural na parede também que eu acho lindíssimo. E eu acho que a cidade hoje ela tem muita arte, né? Mural, muito grafite, o Muro do Jockey, né? Assim, ele está lindíssimo. Você tem muito hoje no subúrbio também. Hoje tem uma galeria de grafite de uma galera que está pintando os muros da cidade. Ou seja, a gente tem uma arte hoje, uma expressão artística que está se expandindo e tomando muito conta da cidade em outros formatos, em outros suportes. E eu fico me perguntando muito assim, como vai ser a conservação disso no futuro, sabe? Num futuro próximo e num futuro distante, né? Assim, porque a gente já falou aqui, voltando para os desafios dos novos conservadores, né? A universidade está preparada para isso? Assim, como é que a universidade está fazendo esses diálogos? Ela está falando desses novos suportes, desses novos artistas, novas representações, dessa periferia que é riquíssima. Como é que você vê, né, dentro dessa importância de que a gente sabe da conservação do restauro? Você já falou aqui, né, assim, o curso é pequeno, é recente. Você acha que a universidade está preparada ou não? O que falta? O que você acha, Cláudio? Para falar sinceramente, eu não sei o que o pessoal lá da universidade vai achar da minha resposta. Vou ter que ser sincero. Eu acho que não. Eu nunca vi falar em grafite na universidade, essa importância do grafite. Pelo meu lado, eu dou uma importância enorme ao grafite. Se me perguntarem, atualmente, um dia me perguntaram, um jovem perguntou, o que o senhor acha importante da pintura contemporânea? Todo mundo acha dos museus, os artistas fazem exposições nos museus, importando Mark, no MAN, né? Então, eu não. Eu acho o mais importante, o mais criativo e o mais novo, o que se faz de pintura contemporânea brasileira, é o grafite. É a pintura, essa pintura mural que se faz nas grandes cidades. É isso que eu acho importante. É isso que eu acho novo. E isso aí tinha que dar... Mas é aí que eu te falo. Mas quem criou isso? Não foi o Estado, através de suas políticas culturais. Foi o povo. Foram os garotos lá das comunidades, foram os garotos da periferia que criaram isso, como o funk. O funk foi criado na periferia, não foi criado por política pública de Estado. Mas o Estado tem que entrar aí dando apoio, dando tinta, dando suporte, dando cursos, enfim, utilizando, ajudando a fazer que isso tenha uma consistência maior, né? Fazendo publicações, livros, publicações, documentando, porque essa arte de rua, essa street art, chamam internacionalmente, a street art, ela tem, na verdade, ela já é uma arte que não é feita para durar 100 anos, como o Rembrandt, que tem 500 anos aí. Ela é feita por ela é uma arte perecível, né? Uhum. Ela está no ar livre, feita com PVA, então isso vai desgastando muito tempo. Não tem como você permanecer muito tempo instaurando aquilo quando era secretário, com o Jorge Roberto, acabamos não fazendo, por falta de dinheiro, financiamento, mas nós vamos fazer em Niterói, que é muito forte em Niterói também,
essa pintura de periferia, essa pintura de grafite. Nós vamos fazer um festival internacional em Niterói, chamando franceses, ingleses, espanhóis, árabes, gente de fora para pintar Niterói. Isso é uma ideia para fazer a conexão. Que eles têm conexão por internet hoje em dia, cá, juntar-se com grupos de Niterói e pintar essa cidade. Acabou não saindo. Mas essa é uma ideia minha. O que eu acho de suma importância te falo, acho que o mais novo, o mais interessante e o mais original da pintura contemporânea brasileira é essa pintura de periferia, essa pintura do grafite nos muros. E o que precisa? Você falou da importância do Estado de apoiar isso, mas o Estado não reconhece isso, né? Assim, então, até eu acho que quando eu acho que daí a importância também. Problema. Pois é, então, assim, como a gente, por exemplo, no Fórum Cidade, Favela e Patrimônio, as nossas questões, a gente não tem a resposta, né? Assim, porque a gente sabe realmente que isso é um nó, né? Assim, mas como a gente fazer, qual é a luta, o caminho dessa luta, para a gente fazer isso ser... daí também a importância das políticas públicas, né? Você falou assim, de deixar... eu acho que é um pouco da controvérsia aí, da sua ideia que você expressou, de políticas públicas na área de cultura, porque uma sistematização é preciso, né? Porque a gente está dentro de um aparelho de Estado. Então, como organizar esses programas e ações para que a gente também promova o interesse naquilo que a sociedade entende que também é cultura, que é patrimônio, porque são visões antagônicas, né? O Estado, Não, por exemplo... O que eu falei Sim. é que tem que ser bem entendido, falei, isso não posso parecer errado. Né? O que eu falei que o Estado não deve apoiar ações culturais, mas não deve criar. Por exemplo, eu dou exemplo de tudo que aconteceu importante na cultura brasileira não veio do Estado, concorda? Estou falando de cultura, não estou falando de saúde pública, não estou falando em urbanismo, não estou falando em esgotamento de água, limpeza de água, nem distribuição de água, nem de luz. Estou falando de cultura. Tudo que o brasileiro criou importante na cultura veio de modo próprio, não tem a mão do Estado. Você veja, a Bossa Nova. A Bossa Nova não tinha nenhum papel no Estado, não tinha nenhuma criação do Estado. Nasceu dos artistas, Tom Jobim, João Gilberto, criaram a Bossa Nova, né? E aquilo ficou uma marca da cultura brasileira. Semana de 22, foi um grupo de artistas de São Paulo, criou a Semana de 22, não foi o Estado. Vamos pensar agora na Lapa. Essa reabilitação que ocorreu na Lapa, esse ressurgimento da música brasileira e do choro, principalmente na Lapa, não teve a mão do Estado. Isso foi uma coisa que nasceu pelos artistas que frequentavam a Lapa. Quer dizer, foi uma coisa que não tinha a mão dura do Estado fazendo aquilo. Depois o Estado pode e deve apoiar essas manifestações artísticas, mas o Estado não deve propor. É isso que eu falo. Quando você faz a política, você tem que propor, né? O que os pintores vão pintar? Qual é o tema que eles vão pintar? Qual é a ideia? Vão fazer mais de arte plástica, mais de música ou mais de grafite? Já está a mão do Estado dura ali mandando. Eu acho que o Estado tem que ser um apoiador das manifestações culturais do povo brasileiro, em todos os níveis, federal, estadual e municipal. Isso vai ficar bem claro. Concorda? Eu acho que realmente assim, o Estado ele não é criador de arte, mas ele tem que apoiar realmente, claro. e fomentar, né? Assim, eu acho que o fomento vai ter a ver com do que ele entende, né? Enquanto Estado, que precisa ser fomentado ou não. Eu acho que quando... Fala. E aí, eu acho que essa é uma questão, por exemplo, que motivou muito as discussões no fórum. Por exemplo, no campo do patrimônio. O que o Estado entende por patrimônio? Não né, assim, essa concepção de patrimônio que deu na organização dos 3 órgãos, né, das 3 esferas, tem uma visão muito específica do que é patrimônio.
e não necessariamente o que a comunidade entende que seja. Então, como fazer com que esse Estado entenda o que a comunidade também entende como patrimônio e como preservar isso também, que o Estado atue, por exemplo, para preservar que a capoeira, no início do século, no século passado, era crime. Por exemplo, a pichação é crime no Brasil, né? Eu não sei se vocês lembram, há pouco tempo em São Paulo, o pátio do colégio, né? Aquela igreja lá do centro de São Paulo, né? do centro histórico de São Paulo, ela foi pichada, né? Assim, numa pichação na frente da igreja, jogaram "Olhai por nós". Eu achei aquilo assim, acho que tem a ver com o que a gente está falando, né? Eu achei uma ação, uma manifestação, né? Assim, muito contundente, né? Assim, da mensagem com aquele grafite no patrimônio, naquele patrimônio, sobretudo especificamente. E eu acho que o grande problema não vão conservar e não vão restaurar porque não interessa que se restaure e se conserve esse patrimônio. Não, no país, patrimônio não é estratégico. Eu acho que não interessa que seja, e a sociedade vai reagir a isso, né? Mas o patrimônio no Brasil tem uma história enorme, né? Ela nasce em 1937, né? Patrimônio Histórico Nacional. Mas antes disso, já existia uma ideia de preservação. Quando eu restaurei a igreja de São Lourenço dos Índios, a gente estava na dúvida se aquilo era patrimônio da igreja ou patrimônio da prefeitura. Aí, em pesquisa histórica, descobrimos que aquilo era patrimônio da prefeitura e já tinha sido tombada, preservada pela prefeitura em 1922, por aí, 23, muito antes do patrimônio histórico ser criado, o IPHAN ser criado. O IPHAN foi criado em 1937. Inclusive, meu pai foi um dos criadores do IPHAN. Meu pai era o primeiro secretário, Rodrigo Melo Franco de Andrade, foi o grande herói do patrimônio brasileiro. Tinha Rodrigo Melo Franco de Andrade na presidência e meu pai era o primeiro secretário do patrimônio. E depois meu pai ficou 24 anos na comissão do Patrimônio Histórico Nacional. Então, eu conheço bem a história disso por isso. Meu pai viveu isso, né? Eu venho de uma família sempre envolvida com ele. Depois meu pai saiu para criar um museu. Meu pai foi criador do Museu Nacional de Belas Artes. Quer dizer, a gente tem uma vivência com patrimônio grande, né, na minha família. Mas então, o grafite não tem interesse, por exemplo, para o Estado. O grafite também é muito crítico, quase sempre é crítico, né? Existe uma crítica social, como no funk, no grafite, nessa cultura da periferia, é uma cultura crítica. E como é que o Bolsonaro vai se interessar por isso? Como é que o Whitson vai se interessar por isso? Eles querem que acabe isso. Então, acho que tem que ser... Mas o Estado, obrigatoriamente, tem que dar apoio a essa arte de periferia, tem que dar apoio à pintura de grafite, para mim, como falei, a mais importante da contemporaneidade, é a coisa mais importante que acontece. Tem que dar apoio. Agora, desses governantes que nós temos, você não vai encontrar apoio para isso. De jeito nenhum. São fascistas. O que está no Brasil agora, a onda fascista, é muito grande. Há uns 7 anos atrás, eu vinha chamando a atenção disso. Cuidado, que eu via na França, o movimento, na Inglaterra, na Alemanha, aqui nos Estados Unidos, os movimentos fascistas aumentando. Fala com meus filhos, vocês abrem o olho, que está vindo fascismo aí. E o fascismo no Brasil, a onda está muito forte, muito grande. Você vê o Bolsonaro, com tudo que ele fala, com tudo que ele faz contra o povo brasileiro, ele aumentou 11 pontos nas últimas pesquisas de apoio. Quer dizer, só falta esse homem ganhar a reeleição, né? A gente tem um trabalho muito grande, temos que nos unir muito, à esquerda brasileira, ou até a direita. No Brasil, por exemplo, tem sempre muito aquela ideia, a direita é malévola. Não, você pode ser de direita, eu respeito quem é de direita, quem é liberal, eu respeito. Agora, não pode ser fascista, isso é outra coisa. Isso é extrema-direita, isso é fascismo. A esquerda no Brasil tem que se unir para derrubar esse homem. E nós não estamos de novo se unindo. A esquerda tem esse problema. Nós não conseguimos fazer a união da esquerda. Nós não conseguimos. Isso é um problema histórico. Aqui nem daria para a gente falar nisso. Mas é um problema sério, essa não união
da esquerda no Brasil. Cláudio, realmente assim, a gente queria te agradecer. A gente já está aqui com 1 hora de programa. A gente já realmente, até pelo tempo aqui, já estamos realmente chegando ao final. Mas é exatamente esse desafio de união e de integração da cidade, né, em todos os seus aspectos, que é o que a gente está se propondo a pensar aqui no fórum, né? Cidade, favela, patrimônio, a favela como a periferia e essas diferentes dimensões do patrimônio é um desafio muito grande. E a gente quer te agradecer muito pela presença, pela oportunidade da gente estar podendo aqui ter você aqui com a gente nesse debate do fórum. Enfim, então acho que também, só para a gente encerrar, eu gostaria que você falasse, assim, deixasse quais são as suas perspectivas aí de futuro, né? Assim, para o campo do patrimônio, para o campo da cultura, o que você espera? Não, eu tenho lutado muito nesses últimos tempos, né? Porque eu não estou na prefeitura agora, não sou secretário, mas isso não me impede de lutar pelo patrimônio, não. Porque eu acho que o cidadão tem o direito e o dever de lutar pelo patrimônio. Você não precisa ter um cargo público para lutar pelo patrimônio. Eu, como professor da Escola de Belas Artes, eu posso lutar pelo patrimônio. Eu tenho feito aí um trabalho meio de fiscalização das obras que fizemos, dos erros que estão cometendo, do pouco cuidado que estão tendo com os prédios restaurados. Isso, o Teatro Municipal não. O Teatro Municipal é um exemplo de conservação. O Teatro Municipal já está restaurado há quase 25 anos, está em perfeito estado, está na mão de Marilda, Tereza, que é a gerente, mas tá, pessoas que dedicam a vida àquele teatro. O teatro tem perfeitas condições. E isso tem todo o patrimônio que nós restauramos. Então, eu fiscalizo, eu vou, dou bronca, falo, ligo para o prefeito, pô, não está legal, não estão desleixados aquele patrimônio, tem que olhar. E isso eu continuo fazendo. Eu não sou obrigado a fazer isso, eu tenho o dever de fazer isso, de continuar, no mínimo, como um fiscal terrível desse patrimônio interior que nós ajudamos e tirou muito tempo da minha vida, muito trabalho das minhas irmãos, da minha cabeça, né? Da minha parte intelectual. Eu acho que a gente tem que lutar pelo patrimônio. Agora, para acabar, eu acho que a gente muitas vezes pode usar a cultura, digamos, erudita, juntar com a cultura da periferia, que isso dá um caldo muito bom. Entendeu? Como a moça que ensina balé lá no alemão, isso dá um caldo, porque ele não tem oportunidade de fazer balé clássico. E você não vai ensinar para ele dançar funk. Funk eles já sabem dançar, e dançam muito bem funk, né? Eles aprendem com amigos do vizinho, alguém do amiguinho ali, eles aprendem. Você não vai ensinar os caras a batucar, né? Mas você pode ensinar o balé clássico, você pode ensinar violoncelo. Eu acho isso importante. Esse caldo que pode dar entre a periferia e a arte erudita pode dar um caldo enorme. Eu tenho um projeto, não só do papel ainda, mas já falei com várias lideranças aí. Tem um líder aqui um pouco em Niterói, Luiz Carlos, e meio líder na parte de pintura mural aí da cidade, pintura de grafite. Já falei com ele, Luiz Carlos, me proponho a dar um curso de afresco para vocês. Na mesma técnica que Michelangelo pintou a Capela Sistina, né? Eles usam até tinta mais caras. Eles usam o PVA, que é uma tinta cara, o acrílico, né? São caros. Você poderia fazer com pó-xadrez, você poderia fazer mural na massa de cal e areia. Cal é barato, areia é barata. Você poderia fazer murais que durariam muito mais, que o afresco ele é uma recristalização dos pigmentos na superfície. Não é? Você só usa água e pigmento, né? E ele recristaliza. Ele pode durar 500 anos. Os outros vão desbotar, os outros vão acabar. Mas se você preparar uma boa massa para ele e fizesse pintura com cal e areia, com afresco, olha uma loucura. Os caras pintaram fresco. Mas é possível. Você botar os caras para pintar fresco. Você estaria fazendo o quê? A arte do Michelangelo, né? Uma arte erudita, né? Uma arte italiana, erudita, está juntando com essa arte da periferia. Eu acho que aí daria um caldo maravilhoso. Eu teria muita vontade de fazer esse projeto, fazer curso para eles. Muita vontade. Eu acho que daria um caldo muito bom. Mas sem interferir na arte deles. Eu estou falando só uma coisa técnica, né? Não vou falar que você deve pintar isso, você deve pintar aquilo, ou tal tema, não. Isso você não pode interferir. Deixe que emane deles. Não é isso? Perfeito. Maravilha, Cláudio. Bom, agradeço vocês, agradeço a oportunidade
de expor ideias, né, de falar com vocês. Eu acho que a gente pode fazer outros, estou sempre à disposição de vocês. Um abraço, obrigado. Não, nós que agradecemos. Obrigado, Cláudio. Muito obrigada, foi ótimo. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Saúde para vocês. Tchau, tchau. Obrigado. Até logo. Obrigada a você. Abraço. Um abraço. Tamo junto. Muito obrigada, sempre.